Saudações a todos. Os últimos 4 informes do jornalista Benjamin Fulford correram durante as suas férias no deserto canadense e contaram como foi a história dessa informante que culminou no que é hoje o seu trabalho de libertação planetária e de despertar da humanidade. O âncora desse canal não reuniu tempo para publicar esses 4 últimos informes, mas pretende fazê-lo aos poucos e disponibilizá-los através do canal de backup, Terra Realidade 5D ou por esse canal mesmo. Infelizmente, entre parênteses, está mais pra felizmente, o âncora desse canal é um cristão que precisa ganhar a vida com o suor do seu trabalho no seu rosto, não um tampador de olhinhos pervertido que precisa vender a sua alma para um deus ciclope pagão para obter poder e fortuna efêmeros em detrimento de sua salvação em Cristo. Obrigado pelo apoio ao canal Guerreiros da Luz e a Libertação Planetária. Vamos ao vídeo. Informe semanal Benjamin Fulford, dia 23 de agosto de 2021. Retirada do Afeganistão como início de nova ofensiva anti-cabal. O colapso do domínio americano no Afeganistão é o início de uma nova e importante ofensiva contra a máfia casariana, dizem fontes do Pentágono. A história que está sendo contada ao público é que os militares americanos estão se retirando do Afeganistão e do Oriente Médio a fim de se concentrarem na China. No entanto, fontes do Pentágono dizem que as tropas estão realmente sendo redistribuídas para os Estados Unidos e Europa, a fim de lidar com os membros da quinta coluna que assumiram o governo civil no G7. Em outras palavras, a tão esperada ofensiva de outono de 2021 já começou. Vimos a foto de um jato decolando do aeroporto de Cabul. Tinha o oposto do número referente a 11 de setembro escrito nele para deixar claro para o mundo que a política neocon dos Estados Unidos de invasão do Oriente Médio usando o evento do 11 de setembro de 2001 como pretexto foi invertida. Se observarem os vídeos da decolagem do avião, também podem notar que nenhum escapamento dos motores a jato está soprando sobre as pessoas, como aconteceria com um jato de verdade. Em outras palavras, a partida inteira do avião parece ter sido encenada para que o mundo soubesse que as coisas mudaram. Outro sinal de que os eventos no Afeganistão não foram orquestrados pelo falso regime de Joe Biden dos Estados Unidos é o fato de seu suposto secretário de defesa ter sido forçado a ordenar que aviões civis evacuassem os traficantes de drogas do aeroporto de Cabul, depois que os militares americanos se recusaram. O aparecimento de forças especiais do Talibã, treinadas e equipadas pelos Estados Unidos patrulhando Cabul é um sinal de que os militares dos Estados Unidos estão no comando da situação afegã. Falaremos mais sobre o que acontecerá em seguida. Primeiro, precisamos confrontar a evidência inegável de que na maioria dos países ocidentais a classe política foi comprometida e não representa mais a democracia ou a vontade do povo. No Canadá, a situação que encontrei durante minha viagem de verão ilustra a depravação criminosa dos governos civis na maioria dos países do G7. A alfândega do aeroporto de Vancouver não separa mais canadenses e estrangeiros, agora separa imunizados daqueles que não foram. Quando falei para a funcionária da alfândega que não estava imunizado e não faria o teste que os veria no tribunal, ela me disse que eu não poderia embarcar em nenhum voo doméstico. Ela sugeriu que eu me submetesse a uma coleta na bochecha e pagasse pela hospedagem no hotel de quarentena, aprovado pelo governo, se quisesse minhas férias sem complicações. No final, paguei $1.500 canadenses por 3 noites no hotel de quarentena. Os funcionários me disseram que o hotel deles recebia apenas $129 dos 500 por noite que eu estava pagando. O resto iria para todos os tipos de intermediários ligados ao governo. Em outras palavras, a alfândega canadense está pressionando os preços dos hotéis conectados ao governo para financiar uma classe de parasitas da situação sanitária atual emergente. Em qualquer caso, a quarentena era uma piada e eu saí, depois de uma noite, que eu precisava passar em Vancouver de qualquer maneira, sem ninguém levantando um dedo para me impedir. Ninguém me multou porque eles sabiam que eu iria processá-los e pedir que provassem a existência do ser microscópico atual, algo que eles não podem fazer. Mais perto do meu destino BC, em Vanderhoof, existe o que parece ser um campo de quarentena. O arame farpado está inclinado para dentro. Apesar disso, o governo canadense pode até ter ultrapassado o governo de Israel no percentual de pessoas que foram espetadas. No entanto,
Parece que nem todos os canadenses receberam picadinhas tóxicas. Em outras palavras, podemos ter uma situação como a de Israel, onde injetaram solução salina em muitos cidadãos para fazer com que as pessoas de países do terceiro mundo aceitassem picadas experimentais perigosas como seguras. No entanto, enviamos a seguinte carta ao Escritório de Relações Públicas dos militares canadenses. Senhoras e senhores, esta carta está sendo enviada para perguntar se o Ministério da Defesa canadense confirmou de forma independente a existência do ser microscópico. Consultamos a Health Canada, a OMS e o CDC e nenhum deles pode confirmar que possui algum isolado purificado deste referido ser. O teste de PCR foi considerado cientificamente inválido por vários tribunais, incluindo em Alberta. Se o governo não puder provar que o tal ser existe, todas as picadas e bloqueios são crimes de acordo com os códigos de Nuremberg. Portanto, se os militares canadenses continuarem aplicando a lei marcial e os tratamentos experimentais baseados em fraude, seus comandantes serão acusados de crimes de guerra no Tribunal Criminal Internacional, de acordo com várias organizações de advogados. Então, para repetir minha pergunta, os militares canadenses confirmaram independentemente que o ser microscópico existe em uma amostra isolada e purificada. Se não o fizeram, sua liderança está pronta para enfrentar um tribunal de crimes de guerra. Até o momento, quando este relatório foi publicado, não obtivemos resposta. Em todo caso, o fato de Justin Castro, com efeito, se referir a Hillary Clinton como líder dos Estados Unidos, mostra o que já sabíamos, que ele é um candidato da Manchúria, plantado pela máfia casariana. Em outras palavras, ele sabe que Biden é falso e se reporta a Clinton, Rockefeller, como seu verdadeiro chefe. Castro foi obrigado a convocar uma eleição para 20 de setembro. Supostamente para tirar partido da popularidade da sua resposta à situação sanitária atual. No entanto, nossas fontes dizem que este operativo Rothschild, Rockefeller, será removido. O outro agente Rothschild que em breve desaparecerá é o presidente Emmanuel Macron de França. O esconderijo de $1 bilhão de Macron, que estava estacionado nas Ilhas Caimã, foi apreendido. Parece que ele está prestes a ser atirado para debaixo do ônibus. É como uma fonte do Mossad descreveu a situação. A repressão cada vez mais drástica na Austrália é outro sinal de desespero do governo. O fato de uma cerimônia invocando Satanás ter sido transmitida em horário nobre na Austrália é um sinal claro de que o regime australiano também está perdendo o enredo. Os apelos cada vez mais histéricos a mais crackdowns do viral atual, na realidade, são sinais de fraqueza. Estão falhando porque se baseiam em mentiras. Estes tweets de um antigo agente da CIA "não existe tal coisa". Brian Deonrich expressa a forma como os ranking e arquivo da CIA e do Pentágono veem a situação. Há quase uma convicção universal de que a América e o mundo estão enfrentando um dos tempos mais perigosos e imprevisíveis da história moderna. O Afeganistão mostrou ao mundo, inimigos e aliados, que nossos recursos militares e de inteligência são amplamente irrelevantes porque não podemos usá-los com sucesso. A culpa por isso é de vários presidentes, generais, espiões e o Congresso. O povo americano está zangado, cansado da situação sanitária atual e dividido. Se já houve um momento de deixar de lado a hegemonia americana, o problema existencial é que a América precisa de uma boa liderança para endireitar seu navio, mas não existe nenhuma. Nossa bancada federal é fraca. Biden é corrupto e velho. O impeachment é um tiro no escuro. A VP Kamala é um peso de papel impopular. A legislatura é uma conspiração inútil de ternos vazios. Medo e indignação percorrem ex-oficiais de inteligência com o desastre no Afeganistão. A América está sem leme. E o mundo agora sabe disso. O que esse agente da CIA precisa entender é que o sistema político em Washington DC está irreparavelmente quebrado. Não há como um presidente tornar os Estados Unidos grandes novamente quando está falido com mais de 200 trilhões de dólares. O que temos agora é um regime Rockefeller, Rothschild financiado pelos chineses, que lhes dão dinheiro porque lhes é prometido o controle de supostos aliados como Japão, Coreia e Austrália em troca. Do ponto de vista militar, agora, o que precisa ser feito é simples. Primeiro, os governos civis que cometem crimes de guerra com base em mentiras, ou seja, a maior parte do G7, devem ser removidos. Além disso, a influência Rockefeller, Rothschild em associações médicas e empresas farmacêuticas deve ser encerrado o mais rápido possível. Nessa perspectiva,
O filme de James Bond e o serviço secreto de Sua Majestade fornece um plano de ação. De acordo com o MI6, em grande parte, esses filmes são não ficção, portanto, fornecem um plano de sucessos de inteligência passados. Neste filme, Bond mata um criminoso transnacional suíço que está chantageando o mundo com armas biológicas que alteram genes. Para matá-lo, Bond mandou destruir seu laboratório nas montanhas suíças. Agora, o que precisa ser feito é que a atual geração de Bond destrua o complexo sob as montanhas, na fronteira entre a Suíça, Áustria e Liechtenstein. A mídia corporativa deve ser ocupada pelos militares chapéus brancos e forçada a relatar a verdade. Isso significa ocupar o complexo de alta tecnologia Google/Facebook/Apple em Palo Alto, Califórnia. Também inclui a aquisição do complexo de informações CNN AT&T em Atlanta, na Geórgia. A rede de inteligência Cinco Olhos, que inclui os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, também está aguardando uma reunião neste outono entre a Sociedade Dragão Branco e a família Dragão Asiática. Isso será necessário para construir um sistema para substituir o sistema Rockefeller, Rothschild, agora, irremediavelmente corrompido. Até que essa reunião aconteça, podemos esperar uma nova espiral descendente no Ocidente. Isso é necessário para acordar os bebedores de geladeiras restantes e os escravos da picadinha. O sistema realmente falhou e deve ser substituído. Por enquanto, porém, as agências militares e de inteligência do Ocidente continuarão sua estratégia baseada em tribunais de questionamento dos poderosos para provar que a situação sanitária atual é a real. Eles não podem, e é por isso que sua estratégia de direito médico de guerra está falhando. No entanto, lembre-se de que os satanistas têm o poder de substituir um papa por um homem mascarado que empurra a picadinha. Isso significa que devemos atacá-los impiedosamente no nível mais alto, até que se rendam completamente, seguido pela libertação planetária. Quando estávamos prestes a entrar em ação, o MI6 disse o seguinte sobre a situação em Cabul. Instalamos dispositivos flares na cauda de todas as aeronaves militares que chegam e saem de Cabul, como contramedida aos mísseis terra-ar lançados por manpadis russos. Não esperamos que as forças permanentes ou governos civis se retraiam. Vemos o colapso iminente do Estado Profundo dos Estados Unidos e da CIA. Fim. Fonte BenjaminFulford.net website